Olá, tudo bem? Começando mais um Repórter MT para falar sobre o desenvolvimento econômico de Mato Grosso. E para isso estou aqui, é claro, com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, César Miranda. Muito obrigado pela tua presença aqui, César. Sempre à disposição. Bom, a gente começa com uma notícia importante, né, que a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, a ANTT, e o Ministério da Infraestrutura assinaram na tarde aí da quarta-feira dessa semana, dia 26 de outubro, 5 novas autorizações para implantação de ferrovias no Brasil. 2 delas são em Mato Grosso, né, contabilizando aí mais de 700 quilômetros de malha viária e um investimento de aproximadamente aí 11 bilhões de reais. E só para a gente contextualizar, então são 2 novos trechos aí de concessão, que um deles fica entre Santa Rita do Trivelato e Sinop, e o outro em Primavera do Leste e Ribeirão Cascalheira. Isso é muito importante para a logística e infraestrutura, mas a gente sabe também que logística e infraestrutura acompanha, está lado a lado com o desenvolvimento econômico, né? Com certeza, são mais alguns bilhões de investimentos no Estado, com geração de renda e principalmente melhorando a nossa logística, dando uma competitividade maior no setor de transporte, porque você vai ter o transporte ferroviário e o rodoviário. Isso, consequentemente, vai ter uma diminuição no frete, dando mais competitividade para aquilo que é produzido em Mato Grosso. Nós já temos aí no governo Mauro Mendes uma inovação, agora a segunda, eu vou falar dela já, você perguntou, mas o governador Mauro Mendes inovou, né, mudando a Constituição do Estado, com apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, e lançou a primeira ferrovia estadual do Brasil, que vai sair de Rondonópolis até Nova Mutum, passando ali entre Campo Verde, Primavera, Lucas do Rio Verde, e com ramal para Cuiabá. E agora vem mais dois trechos autorizados pela Agência Nacional de Transportes, que vão complementar esse ramal principal, que vai de Lucas até os portos do Santo, Paranaguá, Malha Paulista, né, o sul do Brasil. Então isso é muito importante. Temos aí o projeto da Ferrogrão, que é um projeto já mais de difícil concepção, porque tem questões ambientais, muitas delas legítimas, outras não, que vão sendo resolvidas no judiciário, e também vai sair de Sinop e vai até o porto de Miritituba. E agora o governador inovou mais, saindo da ferrovia para a rodovia, e o primeiro caso no Brasil, elogiado pelo Tribunal de Contas, elogiado pela ANTT, por todos os órgãos de controle, que é um governo estadual assumindo uma concessão rodoviária privada para o Estado tocar a concessão da Rota do Oeste, da 163, que vai de Cuiabá até Sinop. Então, são investimentos em logísticas, tanto públicos quanto privados, que são importantes e vai dando essa conotação cada vez mais forte de que Mato Grosso é o melhor lugar para investir hoje no Brasil e talvez no mundo, pela segurança jurídica e por todas as políticas que foram implementadas e estão sendo implementadas aqui. E, César, pensando como esses investimentos podem ajudar principalmente a fomentar o comércio local, porque a gente sabe que o empreendedorismo ele emprega demais, né? Então você ter 2 novas ferrovias passando por esses municípios vai trazer muito desenvolvimento. Como que isso pode ajudar no comércio local? Você vê um crescimento, uma prospecção muito positiva para o comércio local? Com certeza. Você imagina que uma obra de infraestrutura, ela demanda uma série de serviços, né? E desenvolve toda aquela região por onde está se passando. Ou a estrada, são 2.500 quilômetros que o governador está finalizando de estradas estaduais até agora dezembro desse ano, no primeiro mandato dele. Nos próximos 4 anos estão previstos mais 3 ou 4 mil quilômetros, se não me falha a memória. Então, onde você vai passando o asfalto, vai passando a ferrovia, aquelas cidades vão se desenvolvendo, há uma demanda maior de empregos, as pessoas vão se qualificando, pessoas de fora vão chegando em Mato Grosso para se instalar, e tudo isso você dinamiza o comércio, né? Não só o comércio varejista, como também o comércio de serviços. Isso é muito importante. É aquela história, vem o asfalto, vem o posto de gasolina, aí vem a conveniência, e aí aquela é uma roda de desenvolvimento que não para mais. Por isso, a grande preocupação do governador, desde janeiro de 2019, quando o estado que ele encontrou era um estado, o Mato Grosso ia muito bem, o governo estadual estava falido de fazer aquela reforma que foi feita, né, em conjunto, dialogando com a sociedade, com os setores envolvidos,
para que tivéssemos uma recuperação financeira, econômica, tributária dentro do Estado. Hoje, Mato Grosso é um Estado que é nota A nível de Tesouro Nacional. O que significa isso? É um Estado que tem a maior nota dada pelo Sistema de Crédito Nacional, que é um Estado que paga os seus compromissos, um Estado que está saudável financeiramente, né? Isso é muito bom para atrair investimento, né? Uma empresa quer se instalar num Estado que tem essa segurança, né? Um bom ambiente de negócio. E o Mauro tinha uma visão muito correta, dizendo o seguinte: olha, o que é um ambiente de negócio? Você vai pegar e vai mudar do sul do Brasil, né? Você vai sair da beira da praia para vir morar no interior de Mato Grosso, para não ter uma escola que presta para o seu filho, para você não ter um hospital para você levar a sua família, você mesmo, seus servidores, seus funcionários. Você não tem uma segurança pública. A polícia não tinha gasolina para carro. Sim. Então foram feitos, com a recuperação econômica do Estado, grandes investimentos ainda estão sendo feitos. São 6 hospitais regionais que estão sendo construídos. A polícia foi toda reequipada. Hoje tem o melhor armamento que existe no mundo. Pistolas Glock, farda nova, rádio digital. Antigamente o bandido comprava um radinho ali na feira Conseguia copiar a frequência da polícia, né? A polícia ia fazer. Então, quer dizer, isso tudo foi investido no Estado como um todo, e hoje qualquer lugar que você vai de Mato Grosso, você tem uma cidade mais tranquila, uma cidade com uma saúde melhor, uma educação melhor. Isso acaba contaminando o investimento privado também, porque o empresário fala: pô, eu vou fazer uma coisa melhor, vou melhorar minha calçada, vou melhorar a fachada da minha loja, olha só, estão construindo uma escola nova aqui no meu bairro. É uma contaminação positiva. Os prefeitos municipais passam a ter um zelo maior nas obras municipais, e você vai transformando o Estado. Você vai em cidades aí, principalmente, óbvio, as cidades que têm são os maiores centros produtores de commodities. Você vai em cidades no Mato Grosso que você tem uma qualidade de vida que não deve ir para lugar nenhum do Brasil nem do mundo. Eu morei um período em Campo Verde. Aí. Sensacional. Cidadão. Sensacional. Primavera também, muito boa. Então, são várias cidades. O Araguaia está tendo uma revolução. Aquela região de Juara, Juína também está crescendo muito. Quer dizer, é o Mato Grosso inteiro se desenvolvendo de uma forma igualitária, porque está tendo investimentos públicos, está tendo produção e está tendo investimento privado. E por falar em desenvolvimento, o Mato Grosso também se destaca na industrialização, né? A gente tem um dado aqui que o Estado ele alcançou a primeira posição no ranking nacional em crescimento médio da indústria geral no primeiro trimestre de 2022, atingindo aí percentual de 26,5%. Aí eu queria falar para você sobre o que muito é falado, né, sobre o Estado conseguir fazer toda a cadeia de produção, desde a matéria-prima até o produto finalizado. A gente tem, por exemplo, aí a indústria do algodão, que já está avançando nos processos de industrialização, produzindo fios, né? Propriamente Campo Verde, que a gente comentou, está crescendo demais na produção de fios. E aí a pergunta que eu quero fazer para você, César, é: qual que é o grande desafio para fazer com que a commodity, a matéria-prima, o produto in natura deixe de sair aqui do Estado, in natura, para voltar industrializado e poder fazer toda a cadeia daqui, gerando emprego e melhorando essa industrialização do Estado? Essa determinação do governo do Estado, dada pelo governador, de primeiro, vamos simplificar a vida do empreendedor. Aquilo que couber o governo do Estado, nós vamos diminuir a burocracia. Isso foi feito, tá aí Jusemate. Você abre uma empresa, antigamente, há pouco tempo atrás, quando você falava que tinha que ir na Junta Comercial de Cuiabá, você tinha dava até medo, né? Não, você tinha que separar o dia, porque você não conseguia estacionar. Hoje você passa lá, não tem carro no estacionamento. Hoje é tudo digital. Né? E assim como o governo... É coisa de 10, 15 minutos mesmo para você conseguir? Você monta, se você tiver com todos os documentos para incluir, você abre sua empresa em 2 horas, no máximo. Entendi. Ela já está aprovada. Né? Então, a modernização e a simplificação que foi feito nos últimos 4 anos e continua sendo feito, junto com a reforma que foi feita nos incentivos fiscais de Mato Grosso, isso é muito importante. Como eram os incentivos fiscais no passado? Você tinha que contratar um projetista, você é empresário, fazer um projeto. Era uma legislação que, no momento que ela foi criada, ela era apropriada para o Estado. Depois ela foi só objeto de dificuldade para vender facilidade.
Você tinha uma fórmula, a empresa tinha uma série de compromissos que ela tinha que cumprir com o Estado. Você imagina, você exigir de uma empresa que vai investir em Aripuanã, por exemplo, você tem que dar plano de saúde para os servidores. Meu Deus do céu, onde que o cara que mora em Aripuanã vai usar a Unimed? E como atrair mão de obra também, que é um desafio muito grande, né? Lá. Então, hoje os incentivos fiscais de Mato Grosso é zero burocracia, é uma adesão. Você de qualquer lugar do mundo, você entra no computador, entra no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria de Fazenda, faz o seu cadastro, acabou. No primeiro dia útil do segundo mês consecutivo, seu incentivo já está liberado, você já pode começar a emitir nota fiscal. Ele tem segurança jurídica, porque os percentuais não podem mudar em pelo menos 4 anos depois de estabelecido. E mais, foi feito justiça, é isonômico. A sua indústria e a minha indústria, se forem do mesmo segmento econômico, tem o mesmo percentual de incentivo. A única coisa que o governo não conseguiu implementar por uma deficiência do órgão federal é o seguinte: nós colocamos na lei que os municípios de baixo IDH poderiam ter mais 5%, a empresa teria mais 5% para se instalar lá. O que significa isso? Você tem Nova Mutum, grande produtor de proteína animal e vegetal. Então você vai instalar em Nova Mutum a sua empresa. Todo mundo procura onde está a matéria-prima. Mas se você se instalar no município menos favorecido, você teria um percentual a mais para desenvolver. Justamente para estimular essa empresa a se instalar nessa cidade. O que o IBGE está fazendo agora, que é o censo, ele não fazia há mais de 10 anos. Sim. O IDH está totalmente desatualizado. E nesses últimos 10 anos, se você parar para pensar, o agro mato-grossense tem 30 anos, 40 anos. Nos últimos 10, muita coisa mudou. Então, havia uma distorção que a gente não conseguiu implementar esse detalhe da lei. Mas isso agora está sendo resolvido. O IBGE está fazendo o censo, nós vamos ter um IDH, certo? Atualizado, e aí nós vamos poder dar esse benefício um pouco maior, de até 5%, para as empresas que se instalarem em município com menos IDH. Qual é o grande gargalo que você perguntou de Mato Grosso hoje? Mato Grosso hoje tem 2 problemas. Um é a armazenagem, né? Com a produção cada vez maior e mais, nós temos condições de dobrar a nossa produção sem derrubar uma árvore. É a produção agropecuária mais sustentável do planeta. Nós preservamos 62% do nosso território. E somos os maiores produtores de milho, de soja, de algodão, de etanol de milho, maior rebanho bovino. Por quê? Investimento em tecnologia, capacitação dos nossos produtores, técnicas de manejo muito bem feitas, consórcios entre agricultura e pecuária que permitem isso. E agora estamos estudando a irrigação. Eu mesmo tive com o pessoal da Aprofir, que é a Associação dos Produtores de Pulses, que é milho, gergelim, feijão, amendoim, e irrigados. Visitamos Nebraska. Nebraska, nos Estados Unidos, é o estado que mais usa irrigação. O governador já autorizou que a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Desenvolvimento estudassem os nossos, não as águas superficiais, as águas subterrâneas, para que a gente tenha uma lei que preserve os nossos mananciais, as nossas reservas aquíferas, mas que a gente possa trabalhar a irrigação. Você já imaginou esse Mato Grosso com irrigação? Você produzindo 3 safras por ano? Ninguém segura. Então, e temos um grande problema hoje de mão de obra. Essa é a grande discussão que nós tivemos hoje com o Silvio Rangel, com o Gustavo de Oliveira. O Silvio Rangel é o atual vice-presidente da Federação das Indústrias e provavelmente é o próximo presidente, né, que o mandato do Gustavo está terminando. Que é a gente discutir o futuro da indústria de Mato Grosso, onde o governador já contratou o Senai, o governo do estado já contratou o Senai para fazer um grande trabalho de capacitação de mão de obra. Por quê? Porque a hora que o empresário vem investir em Mato Grosso, ele precisa de mão de obra qualificada. Então, nós vamos capacitar a nossa mão de obra, estamos investindo em armazenamento através de financiamentos do FCO, os empresários têm buscado esses recursos e a gente vai vencer esse gargalo em curto espaço de tempo e nós vamos ter uma indústria cada vez mais pujante no Mato Grosso. Por quê? Se você tem, em curtas distâncias, através de uma logística bem feita, como nós falamos no início da nossa entrevista, ferrovia, temos aí a hidrovia do Paraguai, a zona de processamento e exportação de Mato Grosso, que fica em casa, ela está sendo finalizada,
né? O processo de alfandegamento deve ocorrer no final desse ano ou início do ano que vem. Já temos algumas empresas prospectando conhecer melhor as EPE, porque a legislação mudou o ano passado, foi um grande avanço feito pelo Congresso Nacional, um marco regulatório das zonas de processamento e exportação, que elas existiam aí há 30 anos e não saíam do lugar. Né? Não é que não saía de Mato Grosso, não saía nenhuma no Brasil, saiu o P100, que era um caso específico. E agora, com essa mudança na legislação, onde, entre tantas outras, o mais importante é que o que você importar ou exportar, você tem os benefícios. Não tem mais percentual que você é obrigado a exportar. E o que você vende dentro do mercado interno, você está num distrito industrial, como se estivesse em qualquer outra cidade do Brasil, vai ter os incentivos do estado onde você está, no caso, Mato Grosso. Então, tem muita coisa. Nós temos 2 pedidos, para você ter uma ideia, já autorizados no Conselho Estadual de Meio Ambiente, de empresas para construírem portos a 70 quilômetros no Rio Paraguai de Cáceres, ali Santo Antônio das Lendas, Barranco Vermelho. Então, são 2 investimentos privados de portos. Quer dizer, o empresário acredita e sabe o que vai acontecer em Mato Grosso. Por quê? Porque a industrialização está chegando, a logística está sendo melhorada muito rapidamente, grandes investimentos privados e públicos sendo feitos, e aí é só trabalhar e vender, né? E eu acho que também, dentro desse desenvolvimento que a gente fala do Estado, existe um personagem muito importante que é o agricultor familiar, né? E muitos deles reclamam da falta de condições, principalmente financeiras, para conseguir adequar a sua produção para que ele consiga comercializar esse produto dentro das regras exigidas de vigilância sanitária, de padrão de estrutura. E a gente tem o MT Garante, né, que vai ser um fundo de aval de 100 milhões para ser fiador de pequenos produtores e empreendedores. Por exemplo, a gente tem aqui em Santo Antônio do Levejero o pessoal que produz queijo, né? Uma vez eu conversei com eles, me disseram que para eles conseguirem adequar a estrutura, perto aí de 40 mil reais, que seria um peso para eles, né, conseguirem fazer esses investimentos para adequar toda a estrutura. O MT Garante vai poder, então, ajudar esses pequenos produtores? Com certeza. São 2 coisas que nós não podemos abrir mão no nosso desenvolvimento. Um é a sustentabilidade e a outra é a sanidade. São os 2 pilares que criam a confiança que o consumidor precisa, tanto nacional quanto estrangeiro. Primeiro, nós estamos produzindo sem destruir o meio ambiente e que nós estamos produzindo produtos saudáveis. Por isso, o grande investimento que o governador fez no INDEA nesses últimos anos, que é o Instituto de Defesa Agropecuária, ligado à Secretaria de Desenvolvimento, com concurso, com compra de carro, capacitação. Mato Grosso, este ano, está retirando a vacinação da aftosa. Nós vamos ser livres de aftosa sem vacinação. Isso é menos custo para o pecuarista e mais mercados que se abrem. Bom, na questão do Fundo Garante 2, isso aí foi uma grande sacada do governador. A primeira vez que ele me disse isso, eu falei, mas como é que é isso? Ele falou, César, imagina que você tem condições de ser tomador de crédito, mas você não tem a garantia real. Alguém precisa garantir isso, né? E nós saímos de lá, eu e o resto da equipe que estava, o pessoal da Desenvolve MT, e falou, vamos construir isso daí. Não foi fácil, porque é fácil quando você constrói alguma coisa que já existe em outro lugar. Você vai lá, copia o modelo, né? Foi uma coisa inovadora a nível de Brasil. Qual foi a dificuldade assim, para conseguir fazer com que esse fundo garantidor fosse uma realidade? E o dinheiro é do Estado, do governo do Estado? Foi aberta uma conta, é um fundo, né, criado em lei, aprovado pela Assembleia. E quem alimenta esse fundo? O governo do Estado depositou lá 100 milhões de reais, certo? Pelas regras do Banco Central, com 100 milhões de reais, nós podemos avalizar até 1 bilhão de reais. É 1 para 10. Que o Banco Central também é um outro garantidor? Não. Não? O Banco Central diz o seguinte, olha, com esses 100 milhões, você não pode financiar 2 bilhões, não. Avalizar 2 bilhões, você pode avalizar 1 bilhão. Então, é 1 bilhão de reais que vai estar à disposição do pequeno e médio, não só empreendedor rural, como urbano. Ponto. Como funciona isso? Foram credenciados instituições de crédito, certo? E o credenciamento continua aberto. Qualquer instituição de crédito pode se credenciar amanhã, certo? Que são a Desenvolve MT, que é a agência de fomento do governo do Estado, Sicredi, Cicobi, Cressol,
Unicred, Banco AL5 do Grupo AMAG, nesse momento são essas. Então, o pequeno empreendedor rural ou urbano, ele vai procurar, são 11 categorias econômicas que estão sendo financiadas nesse momento: turismo, piscicultura, laticínio, pecuária leiteira, uma série de coisas. E outras podem, se houver demanda, tem um comitê, que é o comitê gestor, ele pode autorizar, né? O que nós quisemos nesse primeiro momento é dar um foco em cima das demandas que existiam, né? Então, o cidadão, ele vai a uma agência desses bancos credenciados e pleiteia o seu empréstimo. Se ele tiver com o nome dele limpo, tudo direitinho, tem análise bancária normal. Fala, só vai pegar até 300 mil reais, né? Eu vou pegar 300 mil reais, você tem que dar garantia real, como qualquer banco faz. Ah, mas eu não tenho a garantia real. É encaminhado para a agência Desenvolve MT, a nossa banco de fomento, que virou o gestor, certo? E o fundo avaliza esse financiamento. Se aquele cidadão não pagar, o fundo paga o banco financiador. Mas eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acredito que nós vamos fazer a maior democratização de crédito da história do país e de Mato Grosso. E a hora que gastar esses 100 milhões, se eu conheço o Mauro Mendes, falar, governador, está tendo demanda, o troço está acontecendo, ele bota mais dinheiro lá. César, aqui só rapidinho, do MT Garante, agora empreendedor, dentro da área urbana, quais são as áreas? Mas quais são as áreas? É mais serviço? Você me judia, eu vou tomar uma água aqui, então a gente chama a atenção aqui da audiência, enquanto você dá uma olhadinha aí, ó. Indústria, comércio, serviços e segmentos. Avicultura, confecção e calçados, fruticultura, lácteos, que é leite e derivados, que é o pessoal lá de Santo Antônio. Sim. Que acabei não respondendo a sua pergunta. Piscicultura, produtos orgânicos, restaurante, área turística, reciclagem, tudo. Então, quer abrir um restaurante, você consegue MT Garante. Você consegue MT Garante. E não só abrir, você quer melhorar o que você já tem. Outra coisa importante, a questão da sanidade, você falou de Santo Antônio de Levegé, o pessoal do leite. Eles devem ter o selo de inspeção municipal, sim, muito provavelmente. Eles podem vender dentro do município. Do momento que eles querem vender para fora do município, dentro do estado, tem que ter o selo estadual. Eles têm que ter o selo estadual. Perfeito. César, para a gente ir fechando aqui a nossa entrevista, a gente falou sobre sustentabilidade. A gente sabe que para os próximos anos, aí, o que muito vai ser esperado aí dos novos governos é esse compromisso, né, com o meio ambiente, essa imagem, principalmente para o agro nacional, que precisa ter uma boa imagem no mercado internacional. Vai vir a COP do Egito, se não me engano é a COP 27, é isso? É 27. Acho que é a COP 27, né? Aí tem uma meta nacional que é de reduzir aí 50% das emissões de gases do efeito estufa até 2030 e Mato Grosso tem uma meta aí de até 2035 reduzir 100% da emissão desses gases, isso valendo para o setor produtivo, pecuária e indústria, né? A meta do Brasil é 2050. 100%. Mato Grosso lançou até 2030 80%. Mauro Mendes sempre deixando os secretários loucos para atingir o impossível. Até 35 até 2030. Não, 35. Peraí, não me confundo. Vamos lá. Até 2030, 80%. Até 2035, 100%. 15 anos antes da meta federal. Olha, eu acompanhei o governador, junto com outros secretários na COP do ano passado, estamos indo agora também. Você vai agora para o Egito, né? Vou acompanhando a comitiva do governador, vou junto com o pessoal... Vai voltar com uma entrevista marcada com a gente aqui então, fechado. Hein? Vou acompanhando o pessoal do Instituto Mato Grossense da Carne também, o IMAC, que só existe no Mato Grosso, é um instituto autônomo, privado, com governança privada, com a participação do governo do Estado, né? E a participação do governo do Estado não é nem financeira, é só para acompanhar as políticas públicas junto com a promoção da carne mato-grossense e que está dando um show, foi muito bem falado na COP do ano passado, e eu diria assim, sem paixão, sem errar. O grande destaque da COP 26, o ano passado, foi Mato Grosso, foi o governador Mauro Mendes. E vai ser de novo. Por quê? Porque é o estado que mais produz e produz com sustentabilidade. E só complementar rapidinho, acho que a pandemia, de certa forma, assim, no momento da pandemia, Mato Grosso se mostrou um estado muito protagonista, né, no sentido de segurar
essa bomba, né, que garantiu veio. a segurança alimentar, continuou gerando empregos formais, inclusive, né? Continuou crescendo. Teve um papel relevante. Muito, os investimentos não pararam. Outro dia um amigo falou assim, é como se não tivesse havido pandemia no Mato Grosso. Eu falei, melhor. Imagina se não tivesse havido a pandemia naquele momento que teria acontecido em Mato Grosso. Porque afetou outros mercados que deixaram de comprar. Se você parar para pensar, de cada 5 pratos de comida que são servidos no mundo, um é produzido em Mato Grosso. Olha a nossa responsabilidade. E ainda consegue garantir alimentação com a agricultura familiar e aí de um estado continental. Engano, todo mundo fala assim, o maior rebanho bovino do Brasil Cara, você tem, agora eu não lembro se é 80% ou 90%, vou falar 80% para não errar. 80% do pecuarista matogrossense tem até 300, 400 cabeças. Não é grande os produtores. Grande, é o pequeno. Esse pequeno precisa ter o quê? Ter acesso a uma genética melhor para o seu gado, certo? Principalmente, tanto no leiteiro, quanto no gado no bovino de carne, quanto de leite. Quer dizer, ter uma instrução para ter um melhor manejo, usar a tecnologia, conhecer uma ração, conhecer um consórcio lavoura-pecuária. Isso está acontecendo muito. Nós temos em torno aí de áreas degradadas de pastagem, porque o que aconteceu? Veio o etanol de milho, começou a sair junto do etanol DDG. Então, você começou a ter, pela genética, um abate mais precoce e o gado ganhando peso mais rapidamente, porque você foi complementando o extensivo com o confinamento, né? Ou parte do tempo confinado, ou 100% confinado. Então, você tem hoje aí uma produção de carne bovina, um exemplo, muito mais ecológica, que diminui o efeito estufa, a geração de gás por efeito estufa, e isso pode ser implementado. Nós temos, então, muitas áreas degradadas de pastagem que estão virando agricultura. Olha a região norte do estado. Quando cheguei em Mato Grosso em 86, eu morei em Alta Floresta. Quem que podia falar de agricultura em Alta Floresta? Vai lá hoje. Alta Floresta, Paranaí, Tapiacás, entrou agricultura. Certo? Por quê? Porque pesquisa, sementes que se adaptam, máquinas que se adaptam. Então, isso tudo está tirando que você faça uma pecuária mais tecnificada, utilize menos áreas, essas áreas sejam incorporadas na agricultura, e por isso a gente diz com muita tranquilidade que Mato Grosso tem condições de dobrar sua produção nos próximos 10, 15 anos sem derrubar uma árvore. Paralelamente a isso, vem o governo do estado com uma política altamente rigorosa no combate ao desmatamento ilegal. Muito rigorosa. Não tem mamãe me dói. O que é legal é legal. Nós temos a legislação ambiental mais restritiva do planeta. Não tem no mundo nenhum país que tem uma legislação restritiva como é o Código de Meio Ambiente brasileiro. Agora, aquilo que é ilegal tem que ser coibido. Tá aí os investimentos na Secretaria de Meio Ambiente, você deve estar conversando com a secretária Maura, que está fazendo um grande trabalho lá. Através do sistema Planet, contratação de analistas de CAR, enfim, equipamentos, gente. Para quê? Para que a gente tenha um acompanhamento, autorizar aquilo que é legal mais rapidamente, para não atrapalhar a vida do produtor, e coibir, combater, multar e prender aquele que é o criminoso. Perfeito. Meu caro, para a gente encerrar aqui, bom, domingo, né? A gente sabe aí tem eleição, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão dessa polarização política, essas discussões que parecem que não acabam nunca, né? O pessoal meio que torcendo aí, cada um para o seu candidato, e talvez a análise, né, daquilo que é melhor para o desenvolvimento, talvez ficando um pouquinho para segundo plano, né? Como que você está vendo aí que o Brasil está se encaminhando? O que você espera aí das eleições? Fique à vontade para comentar como quiser. Eu lembro que a eleição de 88, que ganhou o presidente Collor, foi a primeira eleição depois de anos sem termos eleição para presidente da República, né? E eu era jovem, né? Assim, muito apaixonado, idealista, tinha meus ideais que não vem ao caso aqui, mas nós defendíamos valores e conceitos, né? E aí depois tivemos outras eleições, né? O impeachment.
E assim, foram mudando a regra eleitoral para beneficiar quem já estava lá, a grande verdade é essa, e a política foi perdendo a graça. Ela foi tirada a paixão da política. E agora, com a eleição em 2018 do presidente Jair Bolsonaro, essa emoção voltou para as campanhas eleitorais, né? Naquele momento, nós não tínhamos o atual candidato do PT, o presidente Lula, porque ele estava impossibilitado, não vou dizer por quê, porque eu não... mas ele estava impossibilitado de concorrer. Não quer ser censurado? Não quer ser censurado. Não quer censurar o site Repórter MD. Mas, assim, naquele momento ele não podia concorrer. Então, o brasileiro voltou a sentir emoção na eleição, quer dizer, você acreditar num candidato, não era aquela coisa pasteurizada dos tucanos do PSDB, que vinha aquela coisinha, sabe? Todo mundo muito igual, aquele discurso muito preparado. Só que agora está uma coisa muito ruim, a polarização entrou muito forte. Então nós deixamos de discutir ideias para discutir pessoas só. Uma coisa é um líder, certo? E outro dia eu estava esperando para ser atendido no lugar e estava olhando o TikTok. E agora eu estou seguindo um negócio no TikTok apaixonante, que mostra Juscelino Kubitschek de Oliveira. E o Juscelino falando, né? Até mandei para os meus filhos, para minha família. Que ele estava aqui em Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso, quando agora esqueci o nome do senhor, falou, olha, só vai cumprir a Constituição, só vai trazer a capital para o Planalto Central. Você conhece essa história? Sim. Foi aqui em Altaraguaia, foi aqui, né, na divisa de Goiás com Mato Grosso. E ele, à noite, em pé no caminhão, ele falou assim, olha, eu não conheço isso, mas está nas disposições transitórias, eu vou trazer. Então, falta no Brasil hoje líderes que mexam com a nossa razão, o nosso intelecto. Isso é importante, que a gente acredite nas propostas que ele defenda, mas que mexa com o nosso coração também, sabe? Uma nação precisa ter liderança, precisa ter precisam ter pessoas que nos façam ver que a gente pode ser melhores do que nós já somos. Isso falta hoje no Brasil. Com sinceridade, nenhum dos dois candidatos faz isso em mim, certo? E com uma diferença, pode quase que declarar o voto aqui, um candidato você pode até ter algumas restrições em algumas coisas e a forma como ele faz, mas ele me passa pelo menos sinceridade de propósito. Eu não consigo ver mentira nas atitudes dele, nem falsidade. O outro, pelo amor de Deus, que país é esse? Sabe, chega, se é enganado uma vez, duas vezes, não dá mais, né? Então eu espero que dia 30 o Brasil decida, né, com consciência, que as pessoas analisem, as opções que nós temos são essas. E outra coisa, mas a melhor opção do mundo são esses dois, porque isso significa que nós temos uma democracia, né? Que é muito, vamos dizer assim, não é imatura a nossa democracia, é muito jovem ainda a nossa democracia, e aí, se Deus quiser, vai ganhar aquele que pelo menos traz seriedade, traz correção, com todas as críticas que possam ser, mas tá mudando aí, mudou muita coisa, e que surjam novos, jovens, líderes descontaminados, que venham mostrar propostas, que venham trazer entregas. Tá aí, ó, Mauro Mendes, todo mundo fala, Mauro não é político, não, Mauro é muito mais gestor do que político. Mas olha o que esse homem fez em 4 anos. Eu acho que dentro desse seu raciocínio, eu acho que cabe também a gente colocar e respeitar quem quer votar em outro candidato que não seja o seu, né? Por pior que as opções sejam ruins, é a melhor opção que a gente tem, porque a gente está vivendo numa democracia. Sem democracia, a gente não estaria nem conversando. E vou deixar uma frase para reflexão para aqueles que estão nos assistindo. Há um tempo atrás,
eu estava assistindo um programa da Bandeirante à noite, acho que era o Fernando Mico, entrevistando... Canal Livre? Eu acho que era. Entrevistando Delfim Neto. Impressionante. Aquele homem, a lucidez dele, ele deve ter uns 90 anos, né? Eu era rapazinho, estudante universitário, o Delfim já era Delfim da Neto. economia, né? E o Mitre falou, olha, ministro, muito ruim terem judicializado a nossa política. E eu vi uma frase de um dos homens mais inteligentes ao qual o Brasil deve muito, que se chama Antônio Delfim Neto. Eu e todos os brasileiros que ouvimos. A nossa política não foi judicializada. O nosso judiciário foi politizado. Obrigado, um grande abraço a todos.